Cidadão, antes de entrarmos na opinião, vamos costurar a linha histórica, porque geopolítica não começa com tarifa, começa com contexto. Então, precisamos voltar a alguns capítulos dessa novela político-jurídica. Lá atrás, no início do novo governo trumpista, o Brasil levou um agravo venoso, 10% de tarifa sobre o aço e alumínio, mascarado de medida protetiva. A desculpa, defender a indústria americana. O efeito real, ensaiar um laço político com Bolsonaro, ainda no auge do seu flerte com um golpe de Estado. E, enquanto isso, no Brasil, o clã Bolsonaro acumulava processos, rachadinhas, joias sauditas, golpe frustrado e sempre aquele joguinho de empurrar o problema para o judiciário. E aí é que entra a comédia involuntária. Trump pedindo que o Brasil mude decisões para proteger Bolsonaro. Porque, notícia de última hora, o Brasil é uma república com separação de poderes. Presidente não manda no STF, STF não manda no Congresso e Congresso não manda no Banco Central. Pelo menos no papel. Mas tem gente que insiste em achar que somos uma filial de Mar-a-Lago. E aqui entra o juridiquês, que diverte qualquer um com noção mínima de separação de poderes. Trump pedindo intervenção na política e no judiciário brasileiro, como se Washington pudesse dar telefonema para o STF. É quase fofo, se não fosse trágico. Trump resolve aumentar o porrete. 50% de tarifas ao Brasil, alegando defesa de Bolsonaro. O resultado, inflação nos Estados Unidos sobe para 2,7%. O que era para ser um golpe no inimigo ideológico virou aceleracionismo involuntário. Trump acelera o colapso do próprio império. E aqui entra a ironia acadêmica. Ele, o anticomunista, aplicando sem saber a tática trotskista de acelerar a crise para regenerar o sistema. Só que o sistema em crise é o dele. Enquanto o barril de petróleo cai para $61 e o PPI americano registra deflação de 0,5%, a máquina de guerra comercial emperra. E um detalhe que ninguém explicou a Trump. Talvez não seja de bom tom tarifar matéria-prima. Porque quando você tarifa matéria-prima, não está tarifando só um país. Está tarifando o mundo inteiro, que depende daquela base para produzir. É como colocar pedágio no ar. Você não cobra só do seu vizinho, mas de todo mundo que precisa respirar. E adivinha, o mundo descobre rapidamente outras fontes. E você, Trump, descobre rapidamente o gosto amargo do isolamento. Enquanto o Trump brinca de guerra comercial, o Brasil joga xadrez. O pacote Brasil Soberano, com 30 bilhões, não é só crédito, é soft power. Compras governamentais de alimentos bloqueados pelo tarifaço, como carne e café, vão abastecer merenda escolar e hospital. Tilápia e manga caem 15% no mercado interno, ajudando a segurar a inflação. E a China sussurra no ouvido do Itamaraty. Postagens da embaixada chinesa celebram a parceria estratégica e criticam o unilateralismo estadunidense. O Brasil responde com diversificação agressiva, BRICS, moedas alternativas ao dólar, e acordos com a União Europeia e a ASEAN. E aqui entra o tripé que pode mexer o nosso tabuleiro financeiro interno. PIX, DREX e a integração digital com moedas do sul global. Isso cria concorrência real, reduz o poder dos grandes bancos e, no longo prazo, pode até alterar a dinâmica da dívida pública e do financiamento do Estado. Enquanto o IPCA brasileiro surpreende para baixo, 0,26%, em maio, os Estados Unidos registram um core CPI de 0,1%. Parece pequeno, mas é suficiente para expor a ferida. Consumo estagnado, recessão na esquina. Trump pede juros a 1% e chama Powell de incompetente. Mas o dólar está em 5,44. Mesmo com o tarifaço, o real é uma das moedas que mais se valorizam no mundo em 2025. Quinta posição no ranking. E isso torna TVs e iPhones mais baratos aqui. Enquanto nos Estados Unidos, eletrodomésticos sobe 0,8% e brinquedos 1,33%. O resultado, o aceleracionista trumpismo enfraquece o dólar, fortalece o real e transforma o Brasil em âncora de estabilidade regional. O país que ele queria punir agora exporta inflação baixa e importa influência. Mas antes de abrir o champanhe, cuidado, né? Nossa elite e parte da imprensa tem um histórico perigoso de embarcar em aventuras golpistas quando vem a oportunidade, né? A gente tá vendo. A história brasileira não perdoa a ingenuidade. 1964 e 2016 estão aí como provas. Como estão. Trump, o destruidor de sistemas, acelera sem querer a multipolaridade. Suas tarifas são o capitalismo selvagem que Marx jamais previu. Um tiro no pé imperial
patrocinado por neo-reacionários que sonham com etnoestados, mas entregam um trono na China. O Brasil aproveita o caos, usa o soft power do agronegócio e a diplomacia do hemisfério sul para furar o cerco. E aqui vale um ditado amoroso adaptado à geopolítica. Faça com que a sua distância seja grande o suficiente para alguém sentir sua falta, mas não tão grande a ponto que essa pessoa descubra que pode viver sem você. Trump exagerou na distância e o mundo já percebeu que pode viver sem os Estados Unidos. Trump acredita que geopolítica se faz com rebenques. O Brasil prova que se faz com sementes. Enquanto as tarifas apodrecem no porão dos navios, soja, diplomacia e soft power germinam novos eixos. O aceleracionismo só adiantou o funeral do unilateralismo. Para a voz pública aqui, geopolítica não é xadrez, é cultivo de longo prazo. Até a próxima colheita de opiniões. Então curte, compartilha, ativa o sininho, comenta e vamos.